Um abraço para todos, espero que cada um de vocês estejam bem. Hoje vou colocar mais uma informação aqui que eu acho que é muito importante, até mesmo para a gente acertar esses pontos, desmistificar um pouco muito do que se fala no mercado, né? Com o advento da pizza napolitana e as farinhas italianas, que eu acho isso realmente muito bacana, apesar de que a nossa cultura em comer pizza no Brasil, ela nunca teve uma inclinação para poder atender aos gostos italianos, né? E isso por quê? Desculpa. Porque quando nós falamos em cultura, a cultura europeia ela tem uma outra exigência, né? Na Europa, na Itália, sobretudo na Itália, as pessoas não estão muito preocupadas em encher a barriga. O que eles querem, na verdade, é comer algo que seja de boa qualidade, não precisa ter uma grande quantidade, mas sim uma enorme qualidade. Por isso que, quando nós falamos da pizza napolitana, estamos falando de uma pizza que ela é muito leve, num formato menor do que aquele que nós acostumamos a comer aqui. Geralmente a pizza ela tem 30 centímetros e atende a uma pessoa, né? Ou seja, ela é um formato individual, justamente porque o peso dela não chega a passar de 380 gramas, contando tudo, massa, molho e recheios. Vocês vão entender aqui que o italiano ele preza muito os processos que são colocados e são observados na produção da massa. Então, eu sei disso porque eu estive na Itália, a gente vê como os italianos eles estão preocupados com o resultado da massa mais do que do ingrediente. Eles costumam, inclusive, comer as pizzas sem nada, só massa, só para poder desfrutar aquele momento especial. É claro que com todo esse modismo, né, essa moda que chegou no Brasil, para poder atender esse formato, né, vocês já devem ter percebido que não ganhou muita popularidade. Isso aconteceu por quê? Porque, no fundo, né, a nossa cultura, ela não tem nada a ver com a cultura italiana. Aqui no Brasil, o brasileiro, ele gosta de volume. Ele quer ver algo que entre no estômago dele e faça um determinado peso que diga, cara, valeu a pena comer, né? E de preferência bem barato, né? Infelizmente é assim. Então acontece o quê? Quando essas pizzas chegaram, muita gente ou muitas pizzarias, seguindo as tendências que acontecem na gastronomia brasileira, e sobretudo, né, de todos os vídeos que são colocados aqui no YouTube, né? Olha, se você fizer uma massa com longa fermentação e se você obedecer o sistema, você vai ter uma massa mais leve, enfim, né? Todos aqueles argumentos que prometem dar para a pessoa que vai produzir a pizza uma pizza maravilhosa e, obviamente, né, agradar muito mais o cliente. E essa moda pegou, muita gente foi atrás de farinha italiana, muita gente foi atrás de cursos para poder aprender a fazer, né, essa receita, que é uma receita muito simples. Vocês que já acompanharam, né, uma receita simples de 4 ingredientes, onde então a massa vai para a geladeira após ela ser feita. Então vamos acertar o primeiro ponteiro aqui, né? Muita gente fala massa com longa fermentação. Então vamos atinar um pouquinho para o bom senso e vamos entender que uma massa ela não pode ter uma longa fermentação. Tudo que é farinha de trigo e leva fermento, se for muito longo, vai ficar fedendo a cerveja. Não sei se vocês vão concordar comigo. Por exemplo, todo mundo sabe, quem tem pizzaria, que se fizer uma massa com 6, 8, 10, 12 gramas de fermento por quilo, após passar 5 horas, as bolas estarão enormes e vão estar tudo fedendo a cerveja choca. Então não existe uma longa fermentação. É a primeira correção que eu quero deixar claro para a gente, pelo menos, passar essa informação e as pessoas não cometerem esse erro, né? O que nós temos é uma longa maturação, que não tem nada a ver com uma longa fermentação. Então, quando nós falamos em longa maturação, ou uma maturação lenta, prolongada,
fica claro que isso tem que ser feito dentro de uma geladeira com temperaturas baixas, entre 3 a 5 graus. A gente não pode fazer, então, uma maturação com temperaturas altas, porque senão é o mesmo que deixar a massa fora da geladeira. O que acontece fisicamente e quimicamente quando você coloca uma massa que você acabou de preparar, porque massa você não pode deixar muito tempo para botar na geladeira. Acabou de fazer, ela é boleada, pode ser colocada dentro de recipientes individuais ou dentro de um bandejão e aí para uma geladeira, tá? O que acontece, né? Aqui nós temos uma reação ou um processo químico que lá na Itália eles prezam muito esse processo. Para poder entender, fazer algo mais ilustrativo, eu vou explicar para vocês da seguinte forma, aí vocês vão entender. Existem alguns alimentos, né, que são muito ricos em proteínas. O que mais tem proteína, o mais rico em proteínas, são as carnes. E a gente sabe que é rico em proteína, porque a proteína, quando ela introduz dentro do seu organismo, teu organismo, teu fígado, teu pâncreas, né, demora muito mais tempo para digerir esse alimento, cria um esforço muito maior. E nós sabemos também que a farinha de trigo ela é rica em proteínas também, não tanto como a carne, mas também gera, né, uma certa dificuldade para você digerir essa proteína. Então o que acontece? Quando nós estamos trabalhando com proteína, é importante que a gente compreenda que no momento que você consome um alimento rico em proteína e em carboidratos, que é o caso da farinha, né, tudo que está quimicamente falando dentro desse contexto vai transformar em açúcar. E depois esse açúcar, que não foi transformado, caso ele não seja usado, ele vai transformar em gordura, ok? Então, quando nós julgamos uma quantidade grande de qualquer alimento em base de farinha de trigo, vocês podem perceber que a digestão pesa, a gente tem uma certa dificuldade, produz um certo sono, mas o que quase ninguém sabe é que o seu fígado e o seu pâncreas trabalham muito para digerir esse alimento. Se você pudesse medir, no momento que você está alimentando um pedaço de pizza ou vários pedaços, e medisse a sua glicemia através de um glucômetro, você ia perceber que o pico glicêmico pula para 350, 450 ou 500. Aquele que não é diabético tem a facilidade do pâncreas liberar uma quantidade imensa de insulina para poder conseguir equilibrar, ou seja, pegar esse açúcar e levar para as suas células para que possa ser convertido em energia, tá? Mas quando a porção é muita, a insulina não consegue fazer tudo isso. Uma parte desse açúcar vai ficar no seu sangue, tá? Onde vai subir o seu índice glicêmico. E, obviamente, vai virar gordura. Por isso, vai aumentar também o colesterol do seu sangue. Por isso que, muitas vezes, né, quando a gente fala que os processos químicos são importantes, e os italianos sabem disso, é que na maturação você tem uma vantagem. Você não vai precisar fazer todo esse esforço quando comer a sua massa, ou a massa de pizza, já que quando a massa matura na geladeira, quimicamente a água, ao misturar-se com a farinha de trigo e penetrar no endosperma, ou seja, na célula, vocês vão ter o quê? Uma quebra desse açúcar, ou seja, esse carboidrato já fica quebradinho, o açúcar fica fácil de ser digerido. Na verdade, quem ia digerir depois esse açúcar seria a gente, se você não botasse o fermento na sua receita. Mas como você coloca o fermento na sua receita, olha que interessante. Quem vai comer esse açúcar é o fermento. E quando ele come esse açúcar, ele libera o quê? Gás carbônico. Por isso que as massas italianas ficam hiperinfladas, dão bordas incríveis, alveoladas, porque quando a pizza entra no forno após sair da geladeira, né? Veja que detalhe interessante, após sair da geladeira a massa, ela precisa ficar em temperatura ambiental. Ela não pode sair gelada e você montar a pizza e botar no forno. Não dá tempo do fermento fazer o trabalho. Então, quando você tira essa massa gelada de dentro da geladeira e deixa ela na temperatura ambiente para que ela alcance entre 28 e 30 graus, é quando o fermento vai encontrar esse açúcar já quebradinho. Ele também demora para comer o açúcar, que nem nós. Só que agora ele encontra o açúcar quebrado.
né? Ou seja, essas moléculas foram quebradas e ele consegue comer e gerar gás carbônico de uma forma muito mais intensa. Ele potencializa a quantidade de gás carbônico que ele está produzindo. Por isso que as massas ficam bem aeradas. E por outro lado, quando você come essa massa, obviamente, você está comendo uma massa que já foi quebrado o açúcar, e o açúcar foi utilizado pelo fermento para criar o gás carbônico e deixar a massa muito mais aerada, mais leve, mais crocante. Por isso que é importante fazer uma maturação lenta ou, né, nesse caso, deixar na geladeira 24, 48, 72 e 96 horas, tá? Sempre com 3 a 5 graus, vocês nunca vão ter problemas nenhum. Inclusive, não apenas com a farinha italiana, que possui já um W mais elevado, o W dela é entre 300 a 320, onde ela consegue segurar mais esse gás carbônico. Então, você consegue ter massas bem alveoladas, porque quando você abre a massa na mão, no modelo italiano, né, você não expulsa todo o gás carbônico que está na massa. Então, quando a pizza entra no forno, o fermento imediatamente gera aquela quantidade gigantesca de gás carbônico, e o gás carbônico, por incrível que pareça, não consegue sair da massa. Por isso que ele estica a rede de glúten e alveola bastante a massa, coisa que na farinha nacional não acontece. A nossa farinha ela é fraca, então quando o gás carbônico está explodindo dentro da rede de glúten, acaba sendo liberado e a massa não cresce tanto como cresce com uma farinha netamente italiana, ok? Então, naquele momento que você retira então a pizza do forno, aquela massa está linda, está bonita. Ela não vai durar muito tempo, gente, né? É importante entender que todos os alimentos à base de farinha de trigo, que ficam crocantes após saírem do forno, não dura muito tempo, é algo de 5 a 10 minutos no máximo. Por quê? Porque todo o vapor liberado de um alimento é água, e essa água passa pela massa, que está crocante, e vai deixando úmida, aí você vai perdendo a crocância. Então não tem como deixar a crocância para sempre, exceto as massas que são muito ricas em gordura. Essas conseguem ficar, como é a massa do croissant, dos folhados de modo geral, porque trabalha de 1 para 1. 1 quilo de gordura, pode ser margarina, manteiga, óleo, para 1 quilo de farinha de trigo. Agora, as nossas massas trabalham com pouquíssima gordura. Então, fica claro que a crocância ela vem mais do efeito da temperatura do que do óleo que é colocado na massa, da margarina ou da manteiga, que não passa, gente, quando é exagerado, não passa de 120 ml. Ou seja, 10% só do que levaria uma massa de croissant, ok? Então, uma vez que a gente recebe essa pizza, ou come ela num determinado restaurante que você vai comer, você vai perceber que você não vai ficar inflado no seu estômago, não vai arrotar azedo, não vai ter aquela digestão pesada. Por quê? Porque boa parte do açúcar já foi utilizado pelo fermento para poder criar o gás carbônico, né? Através do processo químico da maturação, você fica livre. Por isso que os italianos prezam muito comer a massa deles por alcançarem esse objetivo, ok? Eu venho falando aqui, pelo menos aqui no Brasil, desde quando eu cheguei, já há mais de 12 anos, né, que todo esse processo italiano, que eu até inclusive não sabia, mas já fazia na minha pizzaria em Santiago do Chile, onde eu sempre pré-asso os meus discos, né? Eu prefiro trabalhar com as massas pré-assadas. Existe uma diferença muito grande de uma massa pré-assada de má qualidade para uma massa pré-assada de boa qualidade, como também existe uma diferença muito grande de uma massa fresca de qualidade para outra sem nenhuma qualidade. Vou dar um exemplo de uma massa fresca de má qualidade. É aquela massa que passou do ponto, que está fedendo a cerveja, que já não tem mais nada de gás carbônico nela. Quando tu come, você arrota azedo. Você sente o gosto assim na garganta de cerveja choca. E muita gente faz isso, às vezes por não saber, às vezes por ter deixado a massa ficar além do tempo necessário, tá? Eu não estou aqui querendo negativar ninguém, porque eu mesmo tive muitos problemas quando eu abri a minha pizzaria, né? Não havia internet, foram muitos anos atrás, e não tinha ninguém que ensinasse, ninguém que parasse para poder explicar alguma coisa que fizesse sentido. Então tudo era no olhômetro ou na sorte ou no azar. Tá? Então eu entendo muito bem, por isso que hoje, quando a gente vem aqui e coloca esses vídeos, é justamente para poder ajudar o pessoal do segmento.
eu me lembro, né, como eu chorava várias vezes. Poxa, por que dá tudo errado? Por que meus clientes têm que reclamar? Né? Hoje a gente tem, né, essas ferramentas que fazem uma distribuição assim enorme, né, globalizada de tudo quanto é informação, para poder todos serem ajudados e todos terem qualidade no seu trabalho, tá? Mas eu dizia que na minha época, pessoal, as minhas massas, elas recebiam uma maturação, e essa maturação era feita na temperatura ambiente. É estranho, né, quando a gente fala maturar uma massa na temperatura ambiente, porque a gente sabe que ela vai ficar com cheiro de cerveja. Porém, né, dentro da minha pizzaria, as minhas massas, elas recebiam 2 horas para poder crescerem como bolas, como bolinhas. Depois eu abria o disco e deixava elas descansando mais 1 hora ou 2 horas. O clima lá no Chile era muito frio, então eu esperava que a massa se levedasse em cima das pás de madeira, que é o que eu tinha. Eu não tinha tela na época, né? Então, as minhas pás de madeira, eu tinha várias pás de madeira para poder fazer esse serviço, né? Hoje eu já não faria mais, né? Eu era obrigado a lavar as minhas pás. Toda vez que eu lavava, eu perdia as pás, né? Porque elas ficavam também cheirando a cerveja. Porém, antes de acontecer da massa cheirar a cerveja, que para isso precisa de muitas horas, o que eu fazia? Eu pegava as minhas massas e levava ao forno e pré-assava. Então, todos os processos que poderiam causar uma levedação, né, que fedesse a cerveja, interrompia ali. Por quê? Porque quando eu pré-asso um disco, eu mato todo o fermento. A massa fica em torno de mais ou menos 1 minuto e 20, 1 minuto e 40 no forno, e com isso o fermento morre. No momento que o fermento morre, então eu estanco ou eu detenho todo tipo de fermentação que eventualmente ficaria viva na massa fresca, mas na pré-assada não fica. E foi assim que eu fiquei famoso, minha gente, lá no Chile, né? Ou seja, quem comia pizzas em outras pizzarias e comiam na minha pizzaria, era incrível os elogios que eu recebia. E foi com essa didática e com essa metodologia que eu voltei para o Brasil, e hoje tenho muitos alunos que trabalham hoje ainda com as massas pré-assadas e são elogiados por toda parte. Então, quando eu fazia esse trabalho, né, eu não tinha ideia que lá na Itália eles faziam algo semelhante, porém com a massa fresca, colocada em geladeira, tá? Então, quando eu fui na Itália, fui convidado pelo Moinho Dente para poder fazer uma visita, conhecer, inclusive depois até representar a farinha deles, que no final não deu certo, mas assim fui muito bem atendido lá, um pessoal muito educado, incrível a educação das pessoas e o cuidado que eles têm, sabe? Fui muito bem tratado. Então eles fizeram toda a massa, pediu que eu acompanhasse o chefe deles para que eu pudesse aprender e depois fazer alguns cursos. Foram feitos 2 cursos aqui no Brasil, inclusive o Master em Pizza, onde inclusive veio um chefe italiano, no qual eu participei com ele junto, né, desse curso. Isso foi no finalzinho de 2019. Então o que aconteceu? Eu falei com eles assim, gozado, né? Você está com essa massa na geladeira já há 4 dias, tirou ela da geladeira, tem que ficar fora da geladeira, inclusive num outro equipamento climatizado, por 4 horas para poder chegar a 30 graus. Né? E depois você fez todo o processo para me dar para provar uma massa que realmente está muito boa, mas você levou 5 dias para fazer isso, e eu faço tudo isso em menos de 4 horas. Aí eles começaram a rir da minha cara, todos eles, incluindo o chefe que estava lá, né? Ah, mas como que você faz isso? Nunca vai ficar uma massa boa. Eu falei, olha, se você quiser, eu vou fazer a minha massa secreta e vocês podem acompanhar. Eu vou fazer aqui, vocês vão ficar em 4 horas. Eu posso fazer amanhã? Nossa, eles começaram a rir. Eu fiz uma lista, pedi para eles comprarem para mim os ingredientes. Não tinham todos, que vai na minha massa, mas eu deixei a massa descansar dentro da climatizadora para ela crescer rápido. Abri os discos, coloquei sobre umas pás que eles tinham que eram recebe uma camada de uma substância que não é aderente, como se fosse um teflon. E eu fiz 3 discos. Os discos levedaram, eu preparei a pizza para eles, fiz a moda brasileira, né, com mais mussarela, mais ingredientes. Pessoal, se eu contar para vocês que quando esse pessoal comeram a pizza, eles ficaram loucos. Eles não podiam acreditar. Inclusive me pediram se eu queria participar com eles de uma empresa para fazer massa pré-assada lá na Itália.
né? E eu falei que eu não tinha condições, eu não podia abandonar o Brasil, né? Mas que eu poderia dar um suporte se eles quisessem. Não, eu quero um chefe fazendo isso para mim. O dono do moinho falou, eu falei, não, desculpa, realmente eu não posso. Mas eles ficaram assim, né, com as bocas abertas, porque viram que realmente eu cheguei numa qualidade que, para mim, eu vou dizer, eles não deram o braço a torcer, para mim, estava bem melhor que a massa deles, tá? Com todo o respeito que eu tenho, né, ao trabalho, né, de qualquer chefe italiano, mas eu ainda falei, não é melhor? Eles ficavam olhando com a cara assim, né? Bom, então, quando a gente trabalha aqui com a massa pré-assada aqui no Brasil, onde nós temos um clima que ajuda, né, todo esse processo, a gente tem uma massa maturada em menos tempo, com menos custos, e assim a gente consegue brindar para os nossos clientes uma qualidade incrível, tá? Então, mais que nada, hoje era deixar claro que nós não temos uma massa de longa fermentação, não existe isso, é longa maturação, tá bom? Espero que, né, essa orientação e essas dicas aqui ajudem vocês da melhor forma possível. Desejo a todos muito sucesso e, como sempre, um abraço de luz. Fiquem com Deus.